pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Expedito para mais um vídeo de matemática, trigonometria, e o tema de hoje vai ser redução ao primeiro quadrante no ciclo trigonométrico. Antes de começarmos a calcular, a reduzir e calcular esses valores de seno e cosseno que eu coloquei aqui, vamos primeiro analisar aqui um pouco algumas informações que vocês precisam para estar calculando e reduzindo ao primeiro quadrante. Bom, analisando aqui o ciclo trigonométrico, vamos identificar a localização. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante, ok? Vamos precisar saber essas informações para estar reduzindo ao primeiro quadrante. Depois, os sinais de seno e de cosseno. Qual é o sinal do seno e qual que é o sinal do cosseno? Eu anotei aqui uma observaçãozinha, ó. Seno em pé, cosseno deitado. Ou seja, essa linha que fica em pé aqui, ó, será os sinais do seno. E os valores que estão deitados aqui nessa linha são os valores do cosseno, tá? Então, seno positivo, positivo, seno negativo, negativo, cosseno negativo, negativo, cosseno positivo, positivo, ok? E lembrando que do primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus, no segundo quadrante de 90 graus a 180 graus, no terceiro quadrante de 180 graus a 270 graus e no quarto quadrante de 270 graus a 360 graus. É pertinente essas informações para estarmos resolvendo aqui essas questões, vamos fazer juntos aqui, ó. Bom, por que eu preciso saber em que quadrante está o valor que eu estou reduzindo? Para identificar que fórmula que eu vou usar aqui, ó, tá? Se esse valor aqui tiver no primeiro quadrante, tá? No primeiro quadrante, eu vou usar a fórmula x. Se tiver no segundo quadrante, eu vou usar a fórmula 180 graus menos x. Se estiver no terceiro quadrante, a fórmula vai ser x menos 180 graus. Se estiver no quarto quadrante, 360 graus menos x. Por isso que é importante analisar todas essas informações na hora que estivermos aqui reduzindo e calculando, tá, esses valores. Bom, aqui eu tenho a tabela de ângulos notáveis, os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Bom, vamos lá então. No passo a passo, como se reduz e se calcula esses valores. Ao primeiro quadrante. Seno de 225 graus. Olha só, seno de 225 graus será igual, olha só, abri um parênteses aqui. Primeiro, 225 graus está em que quadrante? 225 está entre 180 e 270 graus. Portanto, está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, qual a formulazinha que eu vou usar? Ó? X menos 180 graus. Então, aqui eu vou colocar x menos 180 graus. Resolvendo, então, seno de 225 graus será igual a x, que é 225 graus, menos 180 graus. Portanto, seno de 225 graus será igual a 225 graus menos 180 graus, dá 45 graus. Então, seno de 45 graus. Agora, qual sinal vai estar aqui? Positivo ou negativo? Como que eu identifico isso? Bom, primeiro, terceiro quadrante, seno. Então, terceiro quadrante, o seno, né, é negativo. Então, aqui vai ser menos. Então, seno de 45, né, aqui, o sinalzinho de menos está aqui para identificar que o valor vai ser negativo. Vamos identificar o seno de 45. 45 graus, seno, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Observe, então, que o sinal é negativo, então a resposta é menos raiz de 2 sobre 2. O mesmo procedimento vamos fazer com cosseno de 225 graus. Eu já sei que ele também está, logicamente, no terceiro quadrante, então vai ficar cosseno de 225 graus é igual a, já vimos que é o terceiro quadrante, a fórmula é x menos 180 graus, x menos 180 graus, então o cosseno de 225 graus será igual a x é quem? 225 graus, menos 180 graus. Então, cosseno de 225 graus é igual ao cosseno de 45 graus.
E qual vai ser o sinal? Positivo ou negativo? Cosseno no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, cosseno, negativo. Então aqui é menos o cosseno de 45 graus. Então menos o cosseno de 45 graus será igual a cosseno de 45, ó, 45 graus, cosseno, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. O sinal é negativo também, então fica menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, reduzindo ao primeiro quadrante, 225 graus é seno de 45 graus. Calculando é menos raiz de 2 sobre 2. Reduzindo o cosseno de 225 graus, ele fica cosseno de 45 graus. Resolvendo, ele fica menos raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Primeiro, 120 graus. 120 graus está entre 90 e 180. Então, está no segundo quadrante. Então, já vou colocar aqui segundo quadrante. Já vou colocar aqui segundo quadrante. Bom, então, seno de 120 graus será igual. No segundo quadrante, a fórmula é 180 graus menos x. 180 graus menos x. Ok? Então, vamos lá. O seno de 120 graus será igual a 180 graus menos o valor de x, que é quanto? 120, né? 120 graus. Então, seno de 120 graus é igual ao seno de 180 graus menos 120 graus, 60 graus. Positivo ou negativo? Segundo quadrante, seno. Segundo quadrante, seno. Positivo, né? Então é positivo. Então, o seno de 60 graus será igual. Vamos analisar aqui, ó. Seno, né? Falou de seno de 60 graus, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então a resposta aqui é raiz de 3 sobre 2. Reduzimos ao primeiro quadrante, ou seja, ficou o seno de 60, e calculamos, chegamos ao valor de raiz de 3 sobre 2. Bom, a mesma coisa aqui, ó. Cosseno de 120 graus é igual a, lembrando que está no segundo quadrante, ó, 180 graus menos x. Vamos lá. Cosseno de 120 graus será igual a 180 graus menos 120 graus. Então, o cosseno de 120 graus será igual ao cosseno de 180 graus menos 120 graus, 60 graus. Beleza, agora o sinal é positivo ou negativo? Cosseno no segundo quadrante. Segundo quadrante, cosseno é negativo. Então aqui vai ficar menos cosseno de 60 graus. Menos o cosseno de 60 graus. E quanto que é o cosseno de 60 graus? 1/2. Ou seja, 1/2. O sinal é o quê? Negativo ou positivo? Negativo. Então a resposta é menos meio, 1/2. Então eu tenho aqui seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus, menos 1/2. Tá? E reduzimos ao primeiro quadrante, que foi o seno de 60 graus e cosseno de 60 graus. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos em seguida. Bom, vamos então dar continuidade à redução ao primeiro quadrante e calcular, no caso agora, o seno de 300 graus e o cosseno de 300 graus. Bom, primeiramente, 300 graus está entre 270 graus e 360 graus. Então está no quarto quadrante. Então eu já vou colocar aqui para identificar que está no quarto quadrante. Quarto quadrante. Bom, vamos lá então. O seno de 300 graus será igual. A fórmula do quarto quadrante é 360 graus menos x. Vamos lá. O seno de 300 graus será igual a 360 graus menos 300 graus. Tá aí. Bom, então o seno de 300 graus será igual ao seno 360 graus. Menos 300 graus dá 60 graus. Bom, positivo ou negativo? Já sei que está no quarto quadrante, tá? Quarto quadrante, seno. Quarto quadrante, seno. Então é negativo, tá? Então vai ser menos aqui. Então fica menos o seno
de 60 graus. E quanto que é o seno de 60? Ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Eu já vi que o sinal aqui é negativo, então fica sendo menos raiz de 3 sobre 2. Reduzimos ao primeiro quadrante e calculamos o valor. Agora, cosseno de 300 graus, nós já vimos que ele está no quarto quadrante, a fórmula é 360 graus menos x, tá? Então fica o cosseno de 300 graus igual a 360 graus menos 300 graus. Então vamos lá, o cosseno de 300 graus vai ser igual a 360 graus menos 300 graus é o cosseno de 60 graus. Agora, positivo ou negativo? Lembrando, quarto quadrante, cosseno. Quarto quadrante, cosseno, positivo. Então já vi que vai ser positivo o valor. O cosseno de 60 graus, vamos lá, cosseno de 60 graus, 1/2. Então tá aqui a resposta, tá? O seno de 60 menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60, 1/2. Bom, agora vamos então para o próximo cálculo aqui, que é o seno de 240 graus e o cosseno de 240 graus. Vamos reduzir ao primeiro quadrante e em seguida calcular. Vamos lá. O seno de 240 graus é igual a... Qual vai ser a fórmula que eu vou usar? Bom, 240 graus está entre 180 graus e 270 graus. Então está no terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante. Qual que é a fórmula do terceiro quadrante? X menos 180. X menos 180 graus. Então vamos lá. O seno de 240 graus será igual a 240 graus, que é o valor de x, né? Menos 180 graus. Portanto, o seno de 240 graus será igual ao seno de 240 graus menos 180 graus, dá 60. Então, seno de 60. Positivo ou negativo? Terceiro quadrante, seno. Terceiro quadrante, seno. Negativo, né? Então, menos o seno de 60 graus. Menos o seno de 60 graus. E qual é o valor do seno de 60 graus? Ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Observe que o sinal aqui é o quê? Negativo. Então fica menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno é a mesma coisa. Cosseno de 240 graus é igual a... Lembrando, está no terceiro quadrante. Se eu colocar aqui só para ficar certinho. É no terceiro quadrante, né? A fórmula é x menos 180 graus. X menos 180 graus. Portanto, o cosseno de 240 graus vai ser igual. X vai ser o quê? 240 graus menos 180 graus. Portanto, o cosseno de 240 graus será igual ao cosseno de 60 graus, que é 240 graus menos 180 graus. E qual vai ser o sinal? Terceiro quadrante, cosseno. Terceiro quadrante, cosseno. É menos, é negativo. Então, vou colocar aqui menos. Então, menos o cosseno de 60 graus. Quanto que é o cosseno de 60? Ó, 60, cosseno. Meio, 1/2, né? E o sinal, negativo. Então, menos 1/2. Então, tá aqui. O seno de 60 menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 menos 1/2. Ok? É assim, então, que a gente reduz ao primeiro quadrante e em seguida calcula o valor, tá? Tanto do seno quanto do cosseno. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se puder divulgar, divulga meu canal para que ele possa crescer e trazer sempre conteúdo legal e pertinente para vocês estarem estudando. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.